Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juliana Cunha, sou terapeuta energético espiritual e vou dar início a mais uma leitura intuitiva coletiva. Caso você ainda não tenha ouvido nenhuma leitura, é importante ler a descrição do vídeo antes para entender melhor este trabalho. E se você sentir de fazer uma leitura de aura particular, acesse o meu contato também na descrição do vídeo. Então vamos lá. Faça respirações suaves e profundas. Fique num lugar tranquilo. Sente numa posição confortável para receber esta leitura. A primeira imagem que vem é de uma pessoa como se ela estivesse no deserto. E ela está com a bússola. E aí a bússola mostra, a direção que ela precisa ir. E só que quando ela começa a caminhar por essa direção, sobe um paredão na frente dela, um paredão de pedra, de rocha. E aí ela não tem como escalar, é um paredão muito alto. Então é como se ela precisasse reajustar a rota dela, seguir por um outro caminho, até ser possível ela passar por esse paredão e retornar à sua direção. E aí só que quando ela começa a seguir por esse outro caminho, sobe outro paredão. E aí fica assim, como se fosse em vários momentos em que ela tentou ajustar a rota, em que ela foi por outro caminho, com vários paredões subiam na frente dela e ela não conseguia seguir o seu caminho, a sua direção, até chegar a um ponto em que ficou tantos paredões que é como se tivesse criado um círculo ao redor dela, de paredões, e ela sem conseguir sair desse lugar, como se estivesse realmente num beco sem saída, porque se criou tantos paredões que fechou um círculo ao redor da pessoa e aí ela não consegue sair. E aí é como se esse jogo já tivesse demorado, tivesse muito prolongado, já faz muito tempo que ela está nesse processo de vai por um caminho fazendo de um jeito e não dá certo, e se cria essa barreira na frente dela, esse obstáculo que aparece como intransponível e ela precisa reajustar a rota e assim, é como se isso já viesse há muito tempo acontecendo esse processo e ela nunca chega a lugar nenhum, ela nunca consegue de fato se alinhar na direção que ela precisa ir, e isso gerou muito cansaço. E é como se ela já não conseguisse assim ter ideias de possibilidades do que ela pode fazer para sair desse lugar, finalmente, para sair desse aprisionamento, desse beco sem saída, assim. Então eu sinto muito essa energia de cansaço físico, mas principalmente um cansaço mental, onde é como se tivesse se esgotado na sua mente todas as possibilidades do que ela acreditava, do que ela tinha na sua bagagem mental, digamos assim, de possibilidades, é como se já tivesse sido esgotado. Então é como se ela assim já não conseguisse enxergar nenhuma possibilidade de conseguir sair daí e se alinhar ao seu objetivo, ao seu propósito, aquilo que ela está buscando de fato. E é como se esse processo já vem assim há tanto tempo já, um longo tempo que ela já até assim se desconectou da direção dela, é como se ela se sentisse muito longe, ela começou seguindo na sua direção, começou conectada, começou entusiasmada, começou o processo com aquela certeza, com aquela confiança de que estava no fluxo, estava seguindo a sua direção,
e ela já desviou tanto do caminho, né? Ela já teve que fazer tantos ajustes de rota, de caminho, que é como se ela se sente desconectada. Então é como se ela já nem conseguisse mais sentir qual é de fato a direção, porque ela já mudou tanto a rota que é como se ela tivesse perdido. E aí eu vejo, porque ela tinha uma bússola na mão, e aí eu vejo essa bússola, a bússola como se tivesse quebrada. É como se não tivesse mais mostrando a direção correta, né? E aí ela se senta assim, cansada, olha para a bússola, e aí eu vejo que agora é noite, é como se fosse dia, e agora é noite, e aí ela se deita e fica só olhando para o céu, para as estrelas. E quando ela fica olhando para as estrelas, ela começa a ver padrões. Algumas constelações que já são conhecidas e outras como se fossem símbolos, padrões que ela não conhece, mas que chamam a atenção dela, esses padrões. É como se as estrelas elas começassem a formar, a brilhar mais para que ela pudesse ver esses padrões. E aí é como se o céu estivesse mostrando para ela um mapa. E aí ela pega um papel e começa a escrever, a desenhar, né, esses padrões que as estrelas estão brilhando e mostrando para ela. E ela desenha e é como se fosse realmente um código do caminho que ela precisa percorrer para sair desse lugar. Porque é como se esses paredões também, eles tem como se fosse um padrão. É como um jogo mesmo, onde quando ela vai para um caminho, sobe um paredão, ela vai para o outro, sobe também, e é como se fosse um jogo. E aí é como se as estrelas estivessem dando para ela um mapa, que é como se fosse um código. Primeiro ela precisa ir em tal direção, antes que o paredão suba, ela já se desvia para outra direção, e antes que o paredão suba, ela vai, é como se ela fosse assim, desviando, né, dos paredões, para que ela consiga sair desse círculo, né, dessa prisão que ela se encontra. E aí eu vejo que essa pessoa, ela compreende, né, assim, no primeiro momento ela não entende o que as estrelas estão dizendo para ela, mas depois ela começa a perceber, a ver a similaridade, né, do como os paredões, né, estão formados, e ela consegue compreender que ali estava mostrando para ela um mapa de sair desse lugar, né, a chave para sair desse lugar. E aí eu vejo que quando ela finaliza o mapa e ela entende todo o processo, aí ela vai e faz. Ela sai e ela se levanta, né? E ela vai fazendo de acordo com o que ela percebeu. E aí ela consegue sair. E aí eu vejo de uma visão mais ampla, né? Toda essa estrutura formada por esses paredões. E ela já do lado de fora dessa estrutura. E aí eu vejo como se fosse uma estrela cadente que cai mostrando para ela a direção. E ela entende que essa estrela cadente está mostrando para ela a direção, já que a bússola dela estava quebrada já. E aí ela começa a seguir nessa direção que a estrela caiu. E é como se assim, todo aquele cansaço, toda aquela exaustão mental, física tivesse cessado. É como se ela tivesse, quando ela sai dessa estrutura, desse jogo, né, de obstáculos, desse jogo que ela se colocou aí, ou enfim, a circunstância levou ela a ficar aprisionada nesse jogo,
toda a energia dela, toda aquela confiança, toda aquela vitalidade, aquele entusiasmo começa a renovar dentro dela. E aí ela segue mais confiante, com mais energia mesmo. E aí quando ela começa a seguir, é como se o caminho vai brilhando. E aí fica muito claro para ela. Quando de fato ela começa a dar os passos no caminho certo, na direção certa, exata, que ela precisa tomar, o caminho se ilumina. E aí ela já entende que é ali, e é como se ficasse muito mais claro para ela qual é o caminho dela do que até antes. Porque agora o caminho está muito brilhante na frente dela, então é como se ela não pudesse, né, se perder mais. Não tinha mais como ela se perder, mesmo não estando com a bússola física, né, mas existe esse brilho, essa luz que mostra para ela que esse é o caminho. Então, o que essa dinâmica traz é que essa pessoa, né, quem se identificar com essa leitura, é como se essa pessoa, ela, de certa forma, ela se colocou nessa armadilha, né, nesse jogo que foi uma armadilha, que foi um aprisionamento, né, que durou muito tempo, e que para ela, na mente dela, tudo isso não teve nenhuma serventia. É como se fosse assim, só questões de autossabotagem, de obstáculos, de pessoas que estavam fazendo força contra, para que ela não seguisse, né, de pessoas, situações, energias, enfim. E o que está sendo trazido aqui é como se todo esse processo teve um propósito, e vários propósitos, na verdade, porque é como se cada caminho que ela foi seguindo, mesmo tendo se levantado desse paredão, ela precisou retornar e precisou buscar outra forma de ir e precisou retornar. Então é como se todo esse processo levou para uma cura muito profunda e uma estruturação interna muito profunda e um despertar de uma capacidade de dons que essa pessoa antes não percebia e que ela só conseguiu perceber depois que ela precisou, né, seguir todo esse processo e se render. Então, no momento em que ela se rendeu e que ela olhou e disse: agora não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir, eu já esgotei toda a minha condição mental, né, os meus recursos mentais, que vinha muito da questão do controle, né, da necessidade do controle, de ser do jeito que ela imaginava que deveria ser. Então é como se ela precisou também de se desarmar disso. E aí quando ela se desarmou, quando ela aceitou que a partir da sua racionalidade, da sua intelectualidade, ela não tinha mais o que fazer, quando ela se rendeu e olhou para o céu, despertou nela essa conexão espiritual profunda para que dessa pessoa entender os sinais do universo, dela conseguir se conectar com a sabedoria do universo, dela conseguir assim de fato receber a ajuda da espiritualidade para que ela saísse desse lugar e de fato seguisse o seu caminho sem hesitação, sem necessidade de controle e com total confiança, né? Com total segurança no que ela está fazendo, no caminho que ela está seguindo. Então teve vários propósitos nessa estrutura. Então, para quem se identifica com este processo,
Não pense que todo esse jogo, que todo o tempo que você ficou se sentindo aprisionada nesse jogo, que vai para lá e tem que voltar e não sai do canto, nessa percepção, não foi em vão. Não foi perda de tempo. Não foi uma questão única e simplesmente por autossabotagem, por obstáculos criados internos ou externos. Não foi. Tudo teve um propósito. E o grande propósito disso foi criar de fato uma possibilidade de abertura para liberar dons que estavam muito guardados embaixo de camadas em camadas de memória, de coisas que precisavam ser liberado para acessar essa conexão com o universo, para acessar essa conexão com a sabedoria divina, para acessar essa conexão com a espiritualidade de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais fluida. E despertar uma confiança verdadeira no caminho, despertar uma firmeza no caminho, uma estrutura de autoconfiança. Se você ainda não acessou esse mapa, essa chave, isso lhe será revelado. Então fique atento aos sinais que o universo, a espiritualidade, seu próprio eu superior, sua própria sabedoria divina irá transmitir para você e revelar para você o que você precisa, a chave para que você saia desse processo e consiga finalmente entrar no verdadeiro fluxo do seu caminho, do seu propósito, do seu plano de alma. Então essa é a leitura de hoje. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Gratidão. Namastê.